Muito bem, irmãos. Mais um vídeo aqui, né? Para que possa te ajudar a esclarecer mais alguma coisa. Teve um irmão aqui que me fez uma pergunta, né? Teve um irmão, deixa eu tirar aqui alguma... Teve um irmão aqui que me fez uma pergunta. E essa pergunta, ela é muito interessante. Eu achei ela interessante demais, né? Porque tem uns irmãos que perguntam a gente e a gente vai... né? Nós vamos respondendo. Conforme for, nós vamos respondendo, né? Ele perguntou o seguinte, irmão, no WhatsApp aqui. Irmão, pastor, Satanás, ele está solto ou ele está preso? O que você acha? Satanás está solto ou está preso? Se Satanás está solto, vamos saber. Se Satanás está preso, também vamos saber. Então eu gostaria neste momento de falar com você, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho, deixe o seu like, beleza, tranquilo. E vamos que vamos, porque nós estamos no último ano da colheita. Pode ser, irmão, pode ser, né? Pode ser, se estamos no último ano da colheita, pode ser que lá para 2024, Satanás então comece a ser preso. Quer dizer, pode ser. Estou falando que vai ser, viu? Seus abestados, sem Cristo. Ah, pastor, só xinga demais. E daí? Jesus chegava e descia o chicote no fariseu, vocês vêm falar asneira? Tudo que a gente fala aqui vocês querem pôr. Gostou ou não gostou? Se não gostou, sai fora. Aqui é lugar para o santo, não para os profanos. Aqui é o canal dos santos, certo? Então, para mim, são abestados todos, que na verdade vai contra Jesus. Porque a Bíblia diz, por que abestado? Porque são filhos da besta. Ou vocês não entenderam isso? Ué, são filhos da besta, serve a besta. Todas as pessoas que são abestadas, que andam fora da palavra de Deus, são filhos da besta, certo? Deixa eu tirar aqui, que eu gravei o último vídeo, ficou um pedacinho de papel aqui, no meu gogó aqui, dá uma intenção muito chata. Então vamos lá, vamos começar. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Quando se fala em João capítulo 12, versículo 31, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe vai ser expulso. Espera aí. Se diz que o príncipe vai ser expulso, quero te dizer, irmão, que Lúcifer tinha nas Bíblias antigamente. Mas por que hoje nós não temos na Bíblia hoje? Porque a Bíblia diz que ai daquele que tirar um tio ou um jota. Porque Jesus sabia muito bem que eles iriam tirar um tio ou um jota. Jesus sabia muito bem que eles iriam tirar, né? Então, como eles iam aumentar, antigamente nós ia, como eu volto a dizer, era uma baleia engoliu Jonas. Depois de uma baleia era um grande peixe. Agora, daqui um pouquinho, é um peixinho, é um lambari. Então, eles estão aumentando e diminuindo, como diz a Bíblia. Ai daqueles, mas ai daqueles mesmo. O dia deles vão chegar. Então, veja aqui, neste momento, né? O que a gente está falando? Satanás, ele estava solto? Sim, Satanás está solto. Ele está solto desde quando ele foi expulso do céu. Ele nunca foi preso. Ele, pessoalmente, não. Então, eu vou mostrar algumas passagens aqui que contestam com esses apologéticos, com essas pessoas que, na verdade, também têm letra, mas não têm o Espírito Santo. É difícil eles, então, explicar. Então, eu vou mostrar aqui neste momento para você o seguinte, né? Vamos ler aqui. Jesus escreveu, né? Ou seja, Jesus não, Judas escreveu assim: e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, eles os têm reservado em prisão eternas, na escuridão para o juízo do grande dia. Judas capítulo 6. Veja aí
que nós já vemos, quem está preso é alguns demônios. Alguns demônios estão presos, certo? Mas eu vou te mostrar para você que Satanás, que era Lucifer, que é Mamon, que é Beelzebu, né? Senhor das moscas, que é diabo, esses são o mesmo ser. Não tem outro que comande o reino das trevas, né? Com outro nome que outro ser que tenha nome de dragão, de serpente, senão Satanás, o próprio diabo, né? Nós vemos também que após Jesus dar o pedaço de pão, um bocado para Judas, a Bíblia diz assim que Judas pegou o pão, Satanás entrou nele, né? Quem é que entrou nele? Satanás. Se Satanás entrou nele, né? Por que então Judas? Por que então Satanás está preso, né? Por que Satanás está preso? Eu quero perguntar uma coisa. Só um minutinho aqui. Então, vou mostrar aqui o versículo, porque é o único que eu não cheguei e não marquei. Mas eu quero ler para vocês aqui, ó. E os chefes do sacerdote, mestre da lei, procuravam um meio para matar Jesus. Todavia, tinha grande receio do povo, o pacto da traição. Aí está escrito assim: então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que foi um dos 12 discípulos, e Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo, ou negociou com eles como lhe poderia entregar. Né? Lucas 22, versículo 3. Então vemos aqui que Satanás entrou em Pedro. Não é isso? Ah, pastor, o senhor falou errado em Judas, mas Satanás também entrou em Pedro. Ué. Satanás também entrou em Pedro. Claro, a Bíblia diz, quando Pedro, ele deu lugar, e Jesus pegou e falou o quê? Né? Quando Satanás disse assim na boca de Pedro: para que, Senhor? Tu vai morrer? Para quê? Morrer por esse povo? Não sei o quê. Aí Jesus pegou e falou assim: Satanás, para trás das minhas costas, porque a ti não pertencem as coisas do Pai, de lá de cima. Então Satanás entrou em Pedro, e temos outro exemplo que Satanás entrou em Judas. Satanás é o mesmo diabo, Satanás é o mesmo Lucifer, Satanás é o mesmo Beelzebu e outros nomes. Então todo nome se ajunta a um só, chamado Satanás. Então ele é um só, não tem como você correr da verdade, ele é um só, certo? Então se Satanás entrou em Pedro, entrou em Judas, né, quando ali Pedro, né, o diabo falou através da boca de Pedro para Jesus esquecer a missão. Então veja que nós mostramos aqui que Satanás é o mesmo. Então já mostramos que ele está solto. Ele está solto. Apenas, né, como eu disse para vocês, o que nós podemos aqui entender, como Judas escreveu, os anjos que não guardaram o seu principado, não deixaram a sua própria habitação, eles os têm reservado em prisão eternas, na escuridão para o juízo do grande dia. Quer dizer, Deus reservou parte desses demônios, que fala lá em Apocalipse, que são como forma de gafanhotos, que vão chegar e vão torturar as pessoas, vão arrancar pedaços das pessoas, gafanhotos invisíveis, né? Então, esse aí são os demônios que estão presos. Então, muitas pessoas estão confundindo que Satanás está preso, porque Satanás é aqueles demônios, né, que ficaram presos. Está falando aqui, irmão, né, principado, seu principado. E os anjos que não guardaram o seu principado, né, que não guardaram, né, o reino de Deus, né, mas deixaram a sua própria habitação, eles os têm reservado em prisões eternas, na escuridão para o juízo do grande dia. Você imagina, irmão, esses demônios soltos lá no inferno agora, hein? Eu acho que pelo que Deus vê, acho que nem sobrava nem espírito mais lá, né? Então veja bem, mas eles queriam, quem está sofrendo lá queria ser assim, né? Morresse, né? Eles vão pedir a morte, eles pedem a morte, mas não tem. Então veja aqui que Pedro escreveu basicamente a mesma coisa. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Alguns defendem que não existe o inferno literal.
no centro da terra. Porém, a Bíblia diz o contrário. Jesus disse, como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, ele também estaria 3 dias e 3 noites no seio, né? No seio, que seria interior, no interior, né, da terra. Mateus capítulo 12, versículo 40. Em Amós, né, temos outra afirmação de que o inferno está no centro da terra. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha alma, ou seja, a minha mão os tirará de lá. Amós 9, capítulo 2, capítulo 9, versículo 2a. Nota, abismo, em hebraico, Sheol, significa lugar dos mortos, como está escrito em Provérbios capítulo 9, versículo 18 e capítulo 27, versículo 20, certo? Então, Paulo também confirma isso na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 9, que diz, ora, que quer que dizer subir, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Então, vemos aí que Paulo está falando assim, né? Confirma a sua carta, né, em Efésios 4, 9, lá, ora, que quer dizer subiu, ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Só que Jesus, quando morreu, não foi enterrado como é feito atualmente em nossa cultura, irmão. O sepulcro dele foi escavado numa montanha. Era então uma caverna, como ele iria no interior da terra, se não foi enterrado, né? A parábola do rico e de Lázaro, lá em Lucas 16, 19, 31, nos mostra que até a morte de Cristo, o Hades, ou o inferno, e o paraíso estavam no interior da terra. Veja que o seio de Abraão estava no interior da terra também, né? Não estava lá no céu. Claro que não, né? Então, estava, inclusive, um do lado do outro. Quando Jesus, enfim, subiu, os levou-o para um lugar, e lá, ao invés de chamar seio de Abraão, passou a chamar paraíso. E as almas dos que dormiam no Senhor, lá em Salmo 66, lá em Salmo 68, versículo 18, né, também ele levou, entretanto, o inferno com seus demônios e homens ímpios, que impiamente pecaram, ficaram lá, no interior da terra. Ou seja, aquelas pessoas que morreram ímpias ficaram lá no interior da terra, né? Tanto com os demônios e o diabo, assim. Como Deus prendeu alguns demônios em prisão eternas, não especifica o texto, né? Nominalmente, que ele prendeu Lucifer, né? Satanás, numa prisão espiritual no inferno. Dizer que os demônios são espírito e que não podem ser presos é bitolar e anular o poder de Deus. Quando Jesus sonha em espírito até o inferno, ele pregou para os espíritos dos homens que morreram na época de Noé. Ou seja, antes de Noé, não na época, né? Não na época. Ou seja, antediluviano. Lembra lá? Aqueles espíritos que, na verdade, morreram antediluviano, né? Como diz aqui, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, né? Como diz aqui 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, que está escrito assim. Vamos ver aqui o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Está escrito assim, ó. No qual também foi e pregou os espíritos em prisão, né? O qual no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, né? 8 almas se salvaram pela água. Então veja que os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Ou seja, antes de haver o dilúvio, né? Antes de haver o dilúvio. Aquelas pessoas, por exemplo, quando Noé começou a fazer a arca, aquelas pessoas não tinham mensagem. Aquelas pessoas não tinham convite, certo? Então aquelas pessoas que morreram antes de Noé fazer a arca, construir a arca, né? Todas aquelas pessoas que morreram chama-se antediluviana, né? Pessoas antes do dilúvio, antes de haver o dilúvio, elas não tinham sido ainda evangelizadas pela graça de Cristo, elas não tinham, né? Antes do dilúvio,
não havia profeta de pregação, né? Não havia arrependimento de pecado nesse sentido, porque os profetas veio na lei de Moisés, né? Abraão era um patriarca, né? Ele era um patriarca, o livro dos patriarcas. Então é diferente, né? Então Deus falava com o patriarca e ele ouvia normal. Deus falava com Moisés, que passou ali na lei de Moisés, profeta. Então veja que no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Qual os espíritos que estavam foi para a cadeia? Né? Dá-se entender, né? Dá-se entender também que eu creio, segundo o entendimento, que até mesmo Adão e Eva também foi para o inferno. Até mesmo eles foram. Porque se ninguém vai ao céu através de Jesus, então naquela época, né, Abraão, que servia a Deus de coração, ia ao céu. Mas mesmo assim Abraão precisaria, para ele concluir a sua salvação, era preciso passar mediante Cristo. Porque a Bíblia diz: ninguém vai ao céu senão através de Jesus Cristo. Mas assim como Elias subiu, teve um corpo transformado, então Jesus já havia sido morto desde a fundação do mundo. É por isso aí. Jesus tinha sido morto desde a fundação do mundo. Então, no caso de Abraão, no caso de Isaac e de Jacó, né, creio eu que eles não foram para o inferno nesse sentido, porque eles guardavam a fé e, na verdade, eles tiveram com certeza um corpo transformado tipo Enoque. Enoque foi trasladado, então um corpo de glória. E esse corpo de glória já poderia ter existido, porque Jesus não morreu no Novo Testamento. Não é questão. Ali ele veio para cumprir a morte dele, mas a Bíblia diz que cordeiro morto desde a fundação do mundo. Quando que o cordeiro morreu? Quando Deus matou um cordeiro, né, e tirou ali a sua pele, sacrificou ele e deu para Adão e Eva vestir. Por isso que nós somos templo do Espírito Santo, revestido pela glória de Deus. Então, Deus deu para Adão e Eva vestir. Então, neste caso, né, esse povo antes do dilúvio, provavelmente também, desculpa aí, irmão, às vezes a gente temos aqui uns pensamentos, mas eu fico assim, ao mesmo tempo pensando, se não havia pregação, o pecado estava proliferado, mas a Bíblia diz que a partir de 7 o povo começou a invocar a Deus. Antes de 7 o povo não invocava Deus. Então, por isso que eu falo que Adão, ele pecou, né? E ele foi, eu acredito que ele foi para o inferno. Por quê? Porque, na verdade, não tinha, mesmo que ele vestiu a pele do cordeiro, eles continuou pecando, né? Eles continuou pecando, porque se obedeceram a Satanás, então eles continuam pecando. E nisso, né, morrendo aqui a história, não importa se foi Adão, se foi Eva, se foi fulano, ciclano, não importa. Foi o povo antediluviano, antes do dilúvio, né? Então, segundo a Bíblia, nós vemos que todos eles foram para o inferno. Não sei aí te explicar bem sobre Abraão, Isaac e Jacó, mas eu acredito que eles foram transformados, eles foram trasladados, eles foram trasladados não, né, irmão? Quer dizer que Abraão morreu, Isaac morreu, mas quer dizer o seguinte, que o espírito deles, né, com certeza absoluta, não foram para o inferno, mas com certeza já foram purificados pelo sangue do Cordeiro nesse sentido, né? Em Deus chegar e colocar roupa em Adão e Eva, que na verdade essa roupa nele era o Cordeiro que tinha sido morto, desde a fundação do mundo. Então, os quais no outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperavam nos dias de Noé. Então, veja bem que a longanimidade de Deus não deixava essas pessoas, não deixa de maneira nenhuma as pessoas ir para o inferno se elas não quiserem. Enquanto se preparava a arca, na qual pouco isto 8 almas se salvaram pela água. Ou seja, irmão, presta bem atenção. Então, enquanto preparava a arca, Noé estava pregando, né? Aqueles que não tinham ouvido a pregação de Noé, aqueles que morreram antes do dilúvio, antes de haver o dilúvio, né? Eles foram para o abismo, segundo a Bíblia. E lá, Jesus desceu até ao sepulcro, né? Veja que também existem outros pensamentos que afirmam que a prisão de Satanás
e a subjugação dele dos demônios a Cristo. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. A subjugação, né? A subjugação dele, né, está mostrando aqui, né, que, vou ver aqui, a gente colocar uma coisa mais decente, certo? Então vamos lá. E o que vivo e foi morto, e o que vivo e fui morto, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Como está escrito em Apocalipse 8, capítulo 1, versículo 8, mostra aí que Jesus entrou no inferno, pôs o terror lá, né? Fez o terror no inferno lá mesmo, porque Jeová é que põe terror, né? Quando o terror de Deus, lembra lá da arca? É só vocês lembrar lá da arca lá. Quando Jesus diz que tem a chave da morte e do inferno, ele diz que tem um controle total, que todos os demônios estão sujeitos à sua autoridade, né? Todos os demônios estão sujeitos. Como isso é feito, ninguém sabe. A Bíblia não é específica, mas pense um pouco. Para nós, homens, falarmos com Deus, precisamos apenas orar a Deus, né? E Deus ouve. E muitas vezes nos responde, como está escrito em Isaías 59, né, irmão? Então, com o diabo, pode ser da mesma forma também, né? Nesse caso, a prisão que se refere à restrição de movimento e ato sem a permissão de Jesus, alguns exemplos de prisões em certos países proibidos, professar e pregar o evangelho, daí se diz então que não há liberdade ao evangelho. Outro caso tem pessoas que são condenadas às prisões domiciliares ou em suas próprias cidades, não podem sair dali sem permissão judicial. Ele não está encarcerado em cadeia, mas está preso territorialmente. O diabo está nesse caso, né? Penso aí à vontade e permissão de Cristo, né? E esteja onde estiver, estará sempre sob as autoridades do Senhor. Então veja aí, né, que Satanás ele está preso no poder de Deus. Ele não pode fazer mais nada além daquilo que é permitido. Mas ele está no seu domicílio, o inferno e o mundo. O que a Bíblia diz? O mundo jaz no maligno. Então ele está preso no inferno e preso no mundo. Ou seja, ele é uma prisão que ele tem acesso ao inferno e tem acesso ao mundo. Mas ele também tem acesso ao céu, perto de Deus. Se nós lermos lá em Jó, veja que Deus pegou e falou assim, de onde vem Satanás? Ele diz, vim de passear pela terra e rodear por ela. Viste meu servo Jó? Então veja só que Satanás não está preso como você pensa. Ele está preso em limite de onde ele quer a liberdade. Ele não tem limite. Ele é uma pessoa assim, que está com a coleira no pé, né? E ele tem um perímetro para ele ir. Ele não pode ir mais além daquilo. Então, o poder dele é limitado. Então, Deus, nesse caso, já condenou ele. A Bíblia diz que Deus, nesse caso, já condenou ele, né? Então, no 1 Pedro capítulo 4, verso 6b, diz assim, porque por isso foi pregado o evangelho aos mortos, as pessoas estão acordadas e conscientes de seus atos no inferno. Se não fosse assim, para quem Jesus iria pregar? Veja só que 1 Pedro 4,6 diz assim, ó, as pessoas estão acordadas e conscientes de seus atos no inferno. Se não fosse assim, para quem Jesus iria pregar? Então veja que também morre aqui e mata já de paulada só aquela ideia que nós estamos dormindo e que nós vamos só acordar quando Jesus arrebatar a noiva. Não. Se os espíritos no inferno estão acordados, os espíritos no céu que foram para o céu estão acordados. O corpo que está dormindo, certo? O corpo, que o espírito não. Então o corpo, como o corpo pertence ao espírito, quando Jesus arrebatar a noiva, todo o espírito que morreu, todas as pessoas que morreram, vai vir no dia do arrebatamento, encontrar com seus corpos também nas nuvens. Eles vão encontrar os seus corpos que vão ao encontro deles na nuvem agora, no arrebatamento. Pedro escreveu, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vossos adversários, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Então veja bem, para que Pedro escreveu isso aí? Para quê? Se Satanás está preso, então para quem que nós temos que temer?
Então quem vai vir governar este mundo? O anticristo é usado por quem? Pelo anjo celestial, né? Então veja que a Bíblia diz que o anticristo fará sinais com poderes eficazes de Satanás. Como que Satanás está preso se ele está nessa terra? Ele está preso, sim. Ele está preso, mas preso em um mundo infernal e um mundo físico. Então ele está preso, ele tem limite. Ele não tem mais limite ao céu acima onde Deus está. Ali ele está condenado. Ali a Bíblia diz que ele já está condenado, né? Então veja aí que se analisarmos bem esse versículo, vemos duas coisas. Primeiro, em Jó, né, como diz, o diabo disse para Deus que ele rodeava a terra e passeava por ela. Jó capítulo 1, versículo 7. Andar em derredor pode ser na terra, né? Então ele estava andando na terra, estava livre, solto. Mostra que Satanás está solto, ele não está preso. Ele está solto. Ele está solto, vamos provar mais um pouco. E dois, ele, o diabo, não é onisciente como Deus. Não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então por isso que ele tem que rodar. Como Deus, ele é onisciente, ele está aqui, ele vê todas as coisas. Então, neste caso, ele se vale dos demônios que estão soltos para que, em nome dele, opõe, né, ou se opõe o mal. Aí se tem a sensação que está em todos os lugares. Satanás, ele não pode estar aqui no Brasil, ao mesmo tempo está lá no Japão. Então, Satanás está aqui, ele dá um grito aqui, lá no Japão, o demônio ouve. Certo? Então aquele demônio vai lá fazer o que Satanás mandou. Então Satanás não tem como sair daqui e estar ao mesmo tempo no Japão. Assim como Satanás não é onisciente, os anjos do céu também não é onisciente, nós, a noiva, não seremos oniscientes, né? A igreja não será onisciente, porque há três poderes. Os três poderes só significam Pai, Filho e Espírito Santo. Isso também nos leva, né, irmão? Os poderes aí dos países. Então veja bem que Paulo também nos adverte da presença dos demônios, porque a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, sim contra os principados e potestades, contra os demônios, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Né? Então você está vendo aí, né, que na verdade quem está preso no inferno em cadeia eterna, aguardando o julgamento final, né, ou está preso na autoridade de Cristo, não pode fazer o que quer, e sim o que Deus permite. Sua liberdade de ir e vir depende da permissão de Deus, ou autorização de Cristo. Né? De um jeito ou de outro, está preso, mas não preso como vocês falam. Não preso no inferno. O que as pessoas estão perguntando, se o Satanás está preso no inferno, ele não pode vir à terra. Satanás está preso no poder de Deus. Está preso na vontade de Deus. Mas preso no inferno e proibido vir à terra, não, irmão. Aí tá não, viu? Aí tá não, ele está como juiz. O juiz solta o preso e dá limite para ele até onde ele vai. Você vai ficar no estado de Minas Gerais ou de São Paulo, acabou. Se você passar de lá, você é lançado na prisão. Satanás não é bobo, irmão. Satanás também, ele crê de estremecer, mas não obedece. Mas neste caso, ele não ultrapassa a linha intermediária que Deus falou. Se você tentar entrar aqui e forçar o meu céu, eu te lanço já logo no lago de fogo eterno, eu já acabo com isso tudo. Né? Então o diabo, como ele não quer, na verdade, ir para o lago de fogo eterno, porque ninguém quer, alma nenhuma quer, os demônios não querem, então acontece isso aí. Então veja, né, que nós vemos aqui a presença de Satanás também, né? Satanás atraiu e prendeu a atenção de Eva. Né? Ela sabia que a serpente não fala. Ela sabia que a serpente não falava. Seu marido tinha dado nome a todos os animais, incluindo esse. Provavelmente, depois de uma análise cuidadosamente, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 19, sem dúvida, Eva também tinha observado esse animal cauteloso. Assim, a trama de Satanás despertou suas curiosidades, né? Fez com que ela se concentrasse na única coisa que lhe era proibida em todo o jardim. Segundo se a serpente estava escondida nos galhos da árvore proibida. Aqui a conclusão Eva pôde ter chegado. Será que ela concluiu que essa criatura inferior, que não falava, havia comido o fruto e depois conseguiu falar? Olha, irmão, é uma tese também, né? Talvez ela havia concluído pensando, ó, se essa serpente está aqui. E essa serpente não falava há muito tempo, eu nunca vi ela falar aqui.
e agora essa serpente fala comigo? Aí Eva poderia ter concluído, será que essa serpente comeu o fruto e o efeito desse fruto fez ela falar? Então, se eu comer, ela está me oferecendo, será que vai fazer uma diferença? Fez. Então, será que ela concluiu que essa criatura inferior, né, que não falava, havia comido o fruto e depois conseguiu falar? Se o fruto podia fazer tanto por uma serpente, o que poderia fazer por ela? Não sabemos com certeza o que Eva pensou, nem se a serpente mordeu a fruta, né? Porque, na verdade, ela não comeu. Com certeza ela não comeu a fruta, porque o diabo não ia tocar de maneira nenhuma naquela fruta, porque Satanás já tinha aquele conhecimento, né, do pecado, e porque ele é o pecado. Então, veja bem, mas sabemos que quando a serpente disse a Eva que o fruto o faria ser como Deus, Eva estava pronta para acreditar naquela mentira, né? As palavras que Satanás escolheu também revelam muito. Ele semeou dúvidas na mente de Eva, dando a entender que Deus estava retendo dela algo de bom e restringindo desnecessariamente a sua liberdade. Então o diabo estava ali mostrando e dando a entender que, Deus não quer que você seja feliz. Ele quer que você se lasque, que você morra, né? A trama de Satanás só daria certo se o egoísmo dela fosse maior do que o seu amor pelo Deus que lhe tinha dado tudo o que possuía, como diz em Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. Tragicamente, a estratégia de Satanás funcionou. Nem Eva nem Adão havia cultivado a espécie do amor e apreço por Jeová que eles deveriam ter. Não é verdade que hoje em dia Satanás promove o mesmo tipo de modo, né, de pensar, a mesma coisa que eles fizeram lá com Adão e Eva? Mas qual era a motivação de Satanás? O que ele queria no Éden? Ele tentou esconder tanto sua identidade como sua motivação, mas com o tempo ele mostrou quem realmente era. Quando tentou Jesus, ele com certeza sabia que não adiantaria nada usar algum disfarce. Por isso ele disse a Jesus de forma direta: prostra-se e me faça um ato de adoração. Diante das pessoas ele engana, mas Jesus ele sabia que não podia enganar. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 9. Pelo visto, Satanás sempre teve ciúme da adoração prestada a Jeová, Deus. Ele fará de tudo para impedir que as pessoas adorem a Deus, ou para compreender sua adoração. Corromper, né? Ou para corromper sua adoração. Ele também tem prazer em destruir a integridade de quem serve a Deus. De forma clara, a Bíblia revela que Satanás é uma implacável estratégia no que se refere a atingir seus objetivos. Felizmente, não precisamos ser enganados como Eva, pois não desconhecemos os seus desígnios, como diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Né? Capítulo 2, versículo 11. E eu quero dizer para você agora, para nós encerrar aqui esse vídeo, que está escrito lá em Apocalipse 20, versículo 1, está escrito: então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos, lançou no abismo, e ali o encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que seja solto por um pouco de tempo, Apocalipse, para enganar as nações aí, né, irmão? Então veja aí que mostra e prova que Satanás, no nosso mundo físico, ele está solto. No mundo espiritual do inferno, ele está solto. Mas no mundo de Deus, ele está preso entre o inferno e entre a terra. Então Deus falou: você está preso, você não pode mais vir aqui ao céu. Se você passar dessa linha meridional, não terei, neste caso, conversa contigo. Eu vou lançar você na prisão. Não, vou colocar você no lago de fogo eterno. Então, Satanás, querendo ou não, ele teme a Deus. A Bíblia diz que Satanás, ele crê de estremecer. O que é tremer? Tremer é temer. Ele treme a Deus. Só que ele não obedece. Lá no caso, ele só vai até o limite, mas aqui ele faz a farra dele. Então veja bem, né, que a Bíblia nos fala enfaticamente que Satanás, ele não está preso para Deus, para nós, mundo físico. Para nós vemos ele agindo aí como ele tem que agir, como a Bíblia diz, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Vamos dizer que o inferno é a cadeia.
e vamos dizer que aqui a terra é o pátio da cadeia. Então, o preso tem acesso ao pátio? Tem. Só até o pátio. Dali tem um muro que ele não pode passar. Assim é Satanás. Então, Satanás ele está preso, certo? Pela palavra de Deus. Mas no nosso mundo, né? Ele pode andar, ele pode ir, porque o sol pode queimar o preso, pode dar saúde ao preso, pode, né? Então o preso pode sair, pode brincar ali, bater uma bolinha e tal, aquilo outro, entre eles, né? Que isso aí também é pecado. Então, voltando a dizer, está aí minha resposta. Que Deus abençoe vocês, né? Não sou ESP, não sou melhor do que ninguém, mas eu só ensino o que Deus manda. Eu sei que tem que aprender muito, mas esse canal não é para os profanos nem os caídos, é para os santos. Pois só os santos verão a Deus. Os caídos serão condenados, e os caídos também, diz o Senhor, que verão a Deus. Mas verão a Deus ao contrário, verão a Deus para serem condenados. Então veja bem, né, que Satanás, concluindo, ele, entre nós, ele está solto. Entre o inferno e o mundo, ele está solto. Entre o inferno, o mundo e o céu, não, ele está preso. Deus colocou uma coleira nele, e Deus disse, até aqui você vai, até nessa medição você vai. Fora disso, você não vai mais. Então, o juiz impôs uma lei e ele tem que obedecer, querendo ele ou não. Se ele não obedecer, se ele sempre é pirracento, os anjos vai jogando ele para dentro do mundo, vai para lá, porque aqui você não passa. É por isso que o Senhor colocou 4 querubim, né, uma espada de fogo flamejante rodando no Jardim do Éden, para que ele não entre lá, para que ele não venha quebrar a regra. Então, esta é a razão. Mas a Bíblia diz que os demônios não estão julgados. Satanás já está julgado, já está condenado, mas diz o Senhor que nós seremos juízes desses demônios, né, contra eles, e eles serão juízes também daqueles que rejeitaram a Jesus. A paz do Senhor, inscreva-se no canal, deixe o seu like e até mais, que Deus abençoe você. E outra coisa, irmão, apesar de inscrever no canal, clica no sininho, né, em nome de Jesus. Meu WhatsApp está aí. Se você desejar entrar no grupo, né? Se você desejar entrar no meu grupo, você vai identificar que igreja você é, você vai identificar que estado você é, você vai identificar o seu nome, tá certo? E vai ser mandado uma diretriz para você. Se você tiver de acordo, você entra. Se não, nós excluímos. Profano, nós já excluímos um bocado. Se tiver caído, nós excluímos também. Porque Satanás caiu. Se você é caído, caiu com ele. Então, até mais. A paz do Senhor, fui.